Olá, como é que vai? Vamos continuando a nossa leitura, A Mulher de 30 Anos, aqui, do Honoré de Balzac. Se não me engano, esse agora é o 12º episódio, né? Episódio número 12. E eu estou exatamente na segunda parte, aqui, ó, gosto de mostrar para você, segunda parte do Sofrimentos Desconhecidos. Segunda parte, agora o capítulo Sofrimentos Desconhecidos, Honoré de Balzac. Ali no episódio anterior, o sofrimento terrível aqui da nossa protagonista, Júlia, e aqui ficou bem caracterizado que ela não contava com a morte lá do inglês e que isso a atormenta bastante, né? Porque ela ficou numa encruzilhada agora, embora já estivesse numa antes, mas pelo menos com a morte agora ela não vai e saberá disso, e sabe disso, aliás, que não conseguirá mais ter o inglês, conversar com ele também e tudo mais. Muito bem, então, continuando aqui, estou na página 93. Um dia, pelo meio-dia, no momento em que o sol aclarara o tempo, a criada de quarto entrou sem ser chamada e disse-lhe, porque a Júlia aqui ficava muito mais no quarto, inclusive até deixou de lado a sua função materna. Então quem cuidava da criança era uma empregada. A criada de quarto diz: Esta é a quarta vez que o cura vem procurar a senhora Marquesa. E hoje ele insiste de modo tão resoluto que nós não sabemos o que responder. O cura aqui é o padre, né? Basicamente o padre. Com certeza quer dinheiro para os pobres da comuna. Comuna é o vilarejo lá. Pegue 25 luíses e entregue-lhe em meu nome. O dinheiro da época, Luiz, né? Luizes. Provavelmente de Luiz, né? Senhora, disse a criada, voltando logo depois, o senhor cura recusa receber o dinheiro e insiste em falar-lhe. Que entre, então? Replicou a marquesa com um gesto de mau humor que prognosticava uma triste recepção ao padre, de quem, sem dúvida, ela queria evitar as importunações com uma espécie, como explicação curta e franca. A marquesa perdera a mãe muito cedo e sua educação foi naturalmente influenciada pelo relaxamento que, durante a Revolução, afrouxou em França os laços religiosos. A piedade é uma virtude feminina que só as mulheres sabem bem transmitir, e a marquesa era filha do século XVIII, cujas crenças filosóficas foram as de seu pai. Século XVIII aqui, gente, então imagine a Revolução Francesa, né? Então todo o burburinho, século XVIII, uma troca de poder, principalmente na França, né? Uma troca de poder, onde sobe ao poder, começam a subir ao poder, a burguesia também, né? O pessoal que tinha grana de fato. A piedade, então, é uma virtude feminina, não seguia nenhuma prática religiosa. Para ela, um padre era um funcionário público cuja utilidade lhe parecia contestável. Na situação em que se encontrava, a voz da religião só lhe podia envenenar as mágoas. Além disso, não acreditava nos curas de aldeia, nem nas suas luzes, e por isso resolveu colocar as coisas no seu devido lugar, sem grosseria, e desembaraçar-se do pároco à moda dos ricos, por meio de um donativo. Uma graninha, vai embora. Mas como ela disse, não manda ele entrar, né? O cura entrou e seu aspecto não modificou as ideias da marquesa. Ela viu um homenzinho gorducho,
de ventre saliente, então barriguinha grande, rosto corado, mas velho e rugoso, que afetava sorrir e que sorria mal. O crânio calvo e cortado de rugas numerosas recaía-lhe em quarto de círculo sobre o rosto, fazendo-o parecer menor. Alguns cabelos brancos guarneciam-lhe a parte inferior da cabeça, desde a nuca até as orelhas. Tipo esse aqui. Contudo, a fisionomia desse padre tinha sido a de um homem naturalmente alegre. Os lábios grossos, o nariz ligeiramente arrebitado, o queixo, que desaparecia numa dupla prega de rugas, testemunhavam um caráter feliz. De início, a marquesa só lhe percebeu os traços principais, mas a primeira palavra que o padre lhe disse ficou admirada com a doçura de sua voz. Fitou-o mais atentamente e notou, sob as sobrancelhas grisalhas, olhos que haviam chorado. Visto de perfil, o contorno da face dava à cabeça uma expressão tão augusta de dor que a marquesa encontrou naquele cura um homem. Senhora Marquesa, os ricos só nos pertencem quando sofrem. E os sofrimentos de uma mulher casada, jovem, formosa, rica, que não perdeu filhos nem pais, manifestam-se e são causados por feridas cujas dores não podem ser minoradas senão pela religião. Sua alma está em perigo, senhora. Neste momento não lhe falo da outra vida que vos espera. Não, não. Não estou no confessionário. Mas não será meu dever esclarecê-la sobre o futuro de sua vida social? Há de saber perdoar a um velho uma importunação que tem por objetivo a sua felicidade. Para mim, senhor, não existe mais felicidade. Muito breve eu lhe pertencerei, como o senhor diz, mas para sempre. A senhora não há de morrer da dor que a oprime e se estampa no seu rosto. Se tivesse de morrer, não estaria em Saintland. São menos mortais os efeitos de um desgosto certo que os das esperanças frustradas. Conheci dores bem mais intoleráveis e profundas e que, contudo, não foram mortais. Espera aí. De que dor ele está falando? Porque até então, quem sabe do sofrimento dela? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É interessante que num texto, num trecho aqui, ele diz o seguinte: são menos mortais os efeitos de um desgosto certo. Então, são menos mortais os efeitos de um desgosto certo, né? Ah, perdeu uma mãe, perdeu um pai, morreu, né? É um desgosto certo. Que os das esperanças frustradas. Pense bem, no caso dela, será que ela ficou frustrada porque a esperança que ela tinha de um dia ficar lá com o inglês foi por terra, morreu com ele? Essa frustração dela, será que ele já não detectou? Não sei, não sei, não sei, vamos ver. A marquesa esboçou um gesto de incredulidade. Senhora, sei de um homem cujos sofrimentos foram tão grandes que os seus lhe pareceriam insignificantes se os comparasse aos dele. Fosse porque aquela longa solidão começasse a pesar-lhe,
fosse porque se interessasse pela perspectiva de poder desabafar ante um coração amigo seus pensamentos dolorosos, ela fitou o cura com um olhar interrogativo sobre o qual não podia haver dúvidas. Esse homem, senhora, tornou o padre, era pai de uma família numerosa de que só restavam 3 filhos. Tinha perdido sucessivamente os pais, depois uma filha e a esposa, ambas muito amadas. Vivia só, no fundo de uma província, numa pequena propriedade onde por muito tempo fora feliz. Seus 3 filhos estavam no exército e cada um deles tinha um posto de acordo com o tempo de serviço. Durante os 100 dias aqui, pessoal, é do dia 20 de março até 22 de junho de 1815, o tempo que durou o segundo reinado de Napoleão, após a sua volta da ilha de Elba. Então, o segundo reinado é o que eles chamam de os 100 dias. Então, voltando aqui. Durante os 100 dias, o mais velho passou para a guarda e tornou-se coronel. O segundo era comandante de um batalhão de artilharia e o mais novo de um esquadrão de dragões. Esses 3 moços amavam o pai tanto quanto ele os amava. E se a senhora tiver em mente a irreflexão dos jovens, que arrastados por suas paixões nunca dispõem de tempo para se consagrar às afeições de família, compreenderá por um único fato a intensidade do amor que tinham por aquele pobre velho solitário que não vivia mais senão por eles e para eles. Não se passava uma semana sem que recebesse carta de um dos filhos, mas também nunca tinha sido para com eles nem fraco, o que diminui o respeito dos filhos. Nem injustamente severo, o que os melindra, nem avaro de sacrifício, o que os afasta. Não, tinha sido mais que um pai, tornara-se um irmão, um amigo. Quando iam partir para a Bélgica, ele foi a Paris dizer-lhes adeus. Queria verificar se tinham bons cavalos, se não lhes faltava nada. Tendo eles partido, o pai volta para casa. Iniciada a guerra, recebe cartas escritas. Iniciada a guerra, recebe cartas escritas de Fleurus, de Lille. Tudo ia bem. Fleurus e Lille, localidades vizinhas na Bélgica, que serviram de cenário à última grande batalha vitoriosa de Napoleão. Lá, em 16 de junho de 1815, o imperador derrotou os prussianos comandados por Blücher. Voltando aqui, página 96. Trava-se a Batalha de Waterloo. A Batalha de Waterloo, está explicando aqui, comuna da Bélgica. Waterloo, então, é a comuna na Bélgica, uma pequena cidade na Bélgica, perto da qual Napoleão foi vencido em 18 de junho de 1815 pelos exércitos reunidos da Inglaterra e da Prússia. Trava-se a Batalha de Waterloo. A senhora conhece o resultado, quer dizer, o Napoleão caiu aí. De repente, a França cobriu-se de luto. Todas as famílias estavam na mais profunda ansiedade. Ele, como a senhora pode compreender, ele esperava, não tinha trégua nem repouso. Lia os jornais, ia pessoalmente ao correio todos os dias. Uma tarde, anunciam-lhe o criado de seu filho coronel. Ele vê aquele homem montado no cavalo do patrão e compreende tudo. O coronel havia morrido, cortado em 2 por uma bala de artilharia. Ao anoitecer, chega a pé
o criado do mais moço. Este morrera no dia seguinte à batalha. Finalmente, à meia-noite, um artilheiro vem comunicar-lhe a morte do último filho, em quem, por pouco tempo, o pobre pai concentrara toda a sua vida. Sim, senhora, todos os três tinham morrido. Depois de uma pausa, o padre, tendo vencido suas emoções, acrescentou estas palavras com uma voz doce. E o pai continuou vivo, senhora. Compreendeu que, se Deus o deixava na terra, nela ele devia continuar a sofrer. E nela sofre até hoje. Mas lançou-se no seio da religião. Que podia ele ser? A marquesa ergueu os olhos para o rosto do cura, que se tornara sublime de tristeza e resignação, e esperou essa frase, que lhe arrancou prantos. Padre, senhora. Ele foi sagrado pelas lágrimas antes de o ser aos pés do altar. O silêncio reinou por um instante. A marquesa e o cura olharam pela janela o horizonte brumoso, como se lá pudessem ver aqueles que não mais existiam. Não, padre, numa cidade, mas simples cura de aldeia, tornou ele. Em Saint-Lande, disse ela, enxugando os olhos. Sim, senhora. Jamais a majestade da dor se apresentara tão grande a Júlia. Aquele sim, senhora, caiu-lhe no coração como o peso de uma dor infinita. Aquela voz que ressoava docemente aos ouvidos lacerava as entranhas. Ah, era bem a voz da desgraça, essa voz plena, grave e que parece impregnada de fluidos penetrantes. Senhor, disse a marquesa quase respeitosamente, se eu não morrer, o que será feito de mim? A senhora não tem uma filha? Sim, disse ela friamente. O cura lançou à mulher um olhar semelhante ao que um médico lança a um doente em perigo e resolveu empregar todos os esforços para arrebatá-la ao gênio do mal, que já estendia a mão sobre ela. Bem vê, senhora, devemos viver com os nossos sofrimentos e somente a religião nos oferece consolações verdadeiras. Permita que eu volte para lhe fazer ouvir a voz de um homem que sabe simpatizar com todas as penas e que, creio eu, não tem nada de assustador? Sim, volte. Agradeço-lhe por ter pensado em mim. Então, senhora, até breve. Essa visita descansou, por assim dizer, a alma da marquesa. A marquesa é a Júlia, né? Cujas forças tinham sido excitadas com demasiada violência pela dor e pela solidão. O padre deixou-lhe no coração um perfume balsâmico e o eco salutar das palavras religiosas. Depois ela experimentou essa espécie de satisfação que invade o prisioneiro quando, após haver reconhecido a profundeza de sua solidão e o peso de suas cadeias, encontra um vizinho que bate na parede, fazendo-a produzir um som por meio do qual exprimem os pensamentos comuns. Ela tinha um confidente inesperado. Mas não demorou a recair em suas amargas contemplações, e disse consigo mesma, como prisioneiro, que um companheiro de infortúnio não aliviaria nem seus grilhões, nem sua sorte. O vigário não quisera, numa primeira visita, afugentar demais uma dor completamente egoísta, mas contava, graças à sua habilidade, abrir caminho à religião numa segunda visita. De fato,
2 dias depois voltou e a acolhida da marquesa provou-lhe que sua visita era desejada. Então, vou parar aqui para a gente poder pensar sobre isso. É a primeira visita do cura, do padre da aldeia, que ele faz a ela. E é interessante porque ele começa a mostrar à marquesa que ele conhece uma outra pessoa que sofre mais que ela. Eu tenho a impressão que esse sofrimento é o dele, né? Que essa história que ele contou aqui, dos 3 filhos e aquela coisa arada toda, tenho a impressão, a princípio, né, assim, num primeiro momento, que é a história dele. Não sei. Vamos ver o que vai se desenrolar daqui para frente a partir do segundo encontro. Então, esse foi o primeiro encontro. Quero parar aqui e fazer um corte para a gente poder pensar sobre isso aí. Valeu então, muito obrigado. Volto daí num outro vídeo com a continuação aqui da Mulher de 30 anos, do Honoré de Balzac. Obrigado, tchau, tchau.